no Rio Grande do Sul é que o governo Lula vai criar uma sala de situação contra fake news. Eu achei que ia ser um grupo de trabalho, né, uma espécie de operação para... Não, eles estão preocupados com as fake news mesmo, gente. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, se reuniu inclusive hoje à tarde com as plataformas das redes sociais para tentar definir um protocolo de atuação diante da situação de calamidade. A Polícia Federal e a Secretaria Nacional do Consumidor também está integrado nessa força-tarefa. As fake news, segundo o governo, têm atrapalhado os resgates, disseminado pânico e prejudicado, inclusive, o trabalho de voluntários. Segundo o governo, as fake news têm atrapalhado também a ajuda às vítimas nas enchentes, e quem fez essa declaração, inclusive, foi o comandante do Exército. Agora, Coronel Gerson, é o que eu comentei aqui inicialmente, né? O governo, achei que eles iam criar uma força-tarefa para agilizar ainda mais, né, essa questão do resgate, do auxílio para as pessoas, o momento em que eles estão preocupados com as fake news. E no dia de ontem a gente comentou que pode ser a pandemia do governo Lula, e parece que está caminhando para o mesmo caminho, porque na pandemia nós tivemos esse auxílio das redes sociais para censurar as pessoas que denunciavam naquela época que as vacinas estavam fazendo mal, que as pessoas estavam, né, morrendo. Então, assim, como que o senhor vê essa comparação, inclusive, desse momento que o governo Lula enfrenta e precisa mostrar que veio, mas ele está querendo aproveitar da situação para trazer mais censura no nosso país? Esse é um assunto da mais alta relevância, porque você tem vários ângulos para serem analisados, né? Um dos primeiros ângulos é que a própria imprensa ou o mainstream jornalístico hoje, uma parte, ele opera como uma forma de braço institucional, ou seja, como se fosse um veículo de imprensa oficial, fazendo propaganda do governo, remetendo até aqueles veículos do período socialista, que a gente lembra, lá do Grama, lá em Cuba, né, e tantas outras experiências que a gente já conhece. E por que isso é relevante para esse debate? É porque os problemas, as denúncias, elas são fundamentais para que sejam corrigidos processos. Por exemplo, você citou ainda agora sobre a questão do próprio Ministério Público, e o próprio Tribunal de Contas da União está preocupado com isso, de quais municípios que realmente estão sob emergência para decretar estado de calamidade pública. Essa fiscalização é feita melhor na ponta da linha. As redes sociais são os melhores veículos para esse tipo de denúncia. Veja que 425 municípios hoje estão atingidos por esse tipo de catástrofe. Nós não sabemos mensurar ainda quais realmente precisarão de um tratamento ou fiscal ou de direcionamento de recursos emergencial. Mas a análise disso de uma forma descentralizada, você tendo uma maior capilaridade de fiscalização, é óbvio que fica melhor. Então, as redes sociais, elas cumprem isso. Nós temos alguns exemplos agora recentes. Nas redes sociais foi falado que havia caminhões que estavam sendo barrados pela fiscalização. Então, o mainstream jornalístico tratou isso como fake news. O governo, inclusive, veio às redes sociais desmentindo, dizendo que isso estava prejudicando o fluxo, que as pessoas não estavam doando mais porque estavam vindo essas desinformações. Para a surpresa de 0 pessoas que frequentam as redes sociais, nós que conhecemos como funcionam as redes sociais, nós já temos os anticorpos. A gente sabe se uma coisa é mentira, é fake news, como eles dizem, ou desinformação, a própria verdade acaba aflorando no meio da discussão e do debate. Mas não, o que nós descobrimos? O governador de Santa Catarina confirmou, depois ele mesmo foi acusado pela própria imprensa do mainstream, contratada pelo governo, paga ali com verbas de publicidade. E qual foi a surpresa de 0 pessoas nas redes sociais? É que, de fato, a NTT reconheceu, primeiro falou de casos isolados, depois falou de 6 caminhões, e depois fez uma nova portaria facilitando o trânsito, e agora nós temos os caminhões sendo escoltados, a Defesa Civil já facilitou todo esse trânsito ali do Paraná, Santa Catarina, São Paulo.
atravessando todos esses estados. Então foi arrumado, a providência foi tomada por causa da denúncia que apareceu nas redes sociais. A mesma coisa em relação à Anvisa, com medicamentos sendo transportados por aeronaves, a mesma coisa as próprias Forças Armadas. Veja que a preocupação do comandante do Exército, ela ainda está relacionada à repercussão daquele embate que ele teve com o deputado Van Hatten, lá dentro da Câmara dos Deputados. Aquilo teve uma repercussão muito grande, ele já vem sofrendo um desgaste de imagem muito grande, porque ele tem a sua pessoa associada ao próprio ministro Alexandre de Moraes, até ao próprio governo Lula, que é rejeitado por pelo menos metade ou mais da metade da população. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma. Mas não só rejeitado democraticamente, ou seja, de um grupo que, na alternância de poder normal e natural da democracia, se viu derrotado e agora passa à oposição. Não, existe uma parcela gigantesca da população que sai do processo eleitoral ainda insatisfeita não com o resultado, mas com o processo, desconfiando do próprio processo. Então, nós temos um problema que vem se arrastando. E essa desconfiança ela acaba aflorando num momento como esse, com a decepção que muitas dessas pessoas têm pelo que aconteceu no dia 8 dentro do Palácio do Planalto, porque ali era a responsabilidade do Exército, e principalmente pelo que aconteceu no dia 9, daquelas quase 2.000 pessoas que acabaram presas, retiradas ali do acampamento da frente do Exército Brasileiro. Então, eu sou um oficial do Exército, eu também me sinto constrangido. Agora, num momento como esse, se eu pudesse dar um conselho, eu já estou afastado há 11 anos do Exército, trabalhei no Centro de Comunicação Social do Exército, conheço mais ou menos a dinâmica dessa defesa da imagem institucional, que é importantíssima. Se eu pudesse dar um conselho aos companheiros, eu diria, se preocupem menos com cercear a liberdade de expressão nas redes sociais ou tentar monitorar quem está falando mal ou falando bem e se concentrem em mostrar aquilo que de fato está acontecendo, porque o Exército está fazendo muita coisa, as Forças Armadas estão fazendo muita coisa. Aqui, só da Marinha, que eu estava vendo aqui agora, é impressionante. Eles desviaram navios que estavam em outras missões. Eu estou vendo aqui, um navio está com 27 mil litros de água mineral, 3 toneladas, o outro 15 mil litros de água mineral, 30 toneladas de alimento, o outro 36 mil litros de água mineral, 50 toneladas de donativos, e o maior navio aeródromo que nós temos, que é multipropósito, que é o Atlântico, 130 toneladas, 1.200 militares e 2 estações móveis de tratamento de água chegando de hoje para amanhã, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, tem muita coisa sendo feita que pode ser mostrada. Você não precisa se preocupar com essas desinformações. Mostre a verdade, porque essa verdade ela acaba se impondo. O Exército, da mesma forma, nós estamos 5 hospitais de campanha hoje, funcionando, atendendo a população, das 3 forças ali desdobrados. A população que está sendo assistida, ela sabe reconhecer esse esforço. Então, esse ruído nas redes sociais, o pessoal colocando melancia, o pessoal me chamando de melancia, eu não dou bola para isso. Por quê? Porque eu conheço os meus princípios, eu conheço os meus valores, eu sei que a tropa, as pessoas que estão lá estão dando o seu melhor. Então, mostre o que está sendo feito sem muita preocupação com isso. Esse tipo de preocupação política que o governo tem de gastar bilhões com agências de publicidade para poder checar como é que está sendo avaliado, como é que isso vai reverberar nas eleições municipais. Isso é uma preocupação do político. As Forças Armadas, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, se preocupem menos com esse tipo de monitoramento de redes sociais, de pessoas atacando a imagem institucional, e foquem em trabalhar e mostrar o trabalho. Todos os deslizes que acontecem, que as pessoas estão explorando, soldados, às vezes, que cometem um problema, outros tivemos um acidente
de um caminhão na contramão do Exército que levou a óbito 3 pessoas. E haverá outros acidentes. Esse tipo de operação, ela é uma operação que, caracteristicamente, ela acaba gerando acidentes. Mas se nós estivermos mostrando o que está sendo feito, a população sabe reconhecer o esforço e, principalmente, entender que esse tipo de calamidade, o protagonista principal é o voluntário, é a própria sociedade que se mobiliza. Isso é aqui nos Estados Unidos assim também. Não são as Forças Armadas, não é a Guarda Nacional, não é o Estado. O Estado complementa, organiza, coordena, mas quem arregaça as mangas e vai para lá na solidariedade trabalhar é o povo, é a sociedade, é o civil, é o voluntariado. E isso é que precisa ser entendido, é que estamos juntos, civis e militares, governo e sociedade civil, empresas e cidadãos, nesse momento de emergência. Essa é a mensagem que está faltando, talvez, o governo federal passar com mais ênfase. Com certeza, eu concordo plenamente com o Coronel Gerson. Gente, se o governo quer, né, melhorar a sua imagem, já que a preocupação dele é essa, então organize, né, leve as pessoas para lá, põe a mão na massa, suja a mão ali na lama, entra ali nas águas para salvar as pessoas, para levar o que está sendo necessário neste momento tão, né, tão grave. E grava, já que você quer melhorar a imagem, então grava. Põe lá as pessoas do governo, mas faça. Esse é que é o mais importante. É trabalhar. Era para parar tudo. Era para parar tudo que está acontecendo. É óbvio que certas coisas não podem parar, você precisa ter ali uma quantidade mínima, mas o máximo de pessoas que o governo pudesse mobilizar nesse país, e a questão toda da logística, que é muito complexa, né, o Coronel Gerson comentou no início, né, e realmente isso é muito complexo mesmo, principalmente num momento como esse. Mas aquilo o que o povo sente é que é uma corrida contra o tempo. Né? Existem pessoas que podem ainda estar ali numa situação que precisam ser resgatadas. Então, o que a população quer ver da parte do governo é ação, é fazer, né? É trabalhar, é colocar a mão na massa ali e atuar de maneira mais eficaz possível. Agora, criar sala de situação, como se fosse uma sala de guerra, né? Contra fake news, o que é isso? Aí os médicos falaram lá uma situação da Anvisa, e aí o Paulo Pimenta já correu também para colocar os médicos no inquérito da Polícia Federal, nesse inquérito de fake news. Então, assim, não dá para entender, gente. Aprendeu com o Moraes? Não dá para entender. Pois criou uma precedente, mas não deixa de ser verdade, Berenice. Bom, o verdadeiro, agora é o Ministério da Verdade, criado pelo Jorge Messias, né, da AGU. Eu queria só ver se fosse outra situação, se fosse o governo Bolsonaro enfrentando uma tragédia como essa, como essas emissoras, essas grandes emissoras de TV que recebem uma grana alta do governo Lula, eles iam tratar essa situação. Eu me lembro que na pandemia, inclusive foi a justificativa agora, né, do Jorge Messias, que a internet está espalhando pânico. E era justamente isso, o que a Globo estava fazendo naquela época. Estava espalhando pânico nas pessoas. Você estava almoçando lá e o tempo todo eles mostrando covas abertas, milhares de casos de subnotificação que eles não denunciavam. O povo falava e eles simplesmente silenciavam as pessoas que estavam denunciando. A pessoa morria de dengue, era Covid. A pessoa morria de H1N1, era Covid. Tudo era Covid. Né? Todas as doenças eram Covid naquela época. E agora inverteu, né? Inverteu. Agora eles estão tentando passar a outra imagem, né? Querendo passar que o governo está fazendo tudo certo. Ainda ontem, aquela apresentadora da Globo, eles estão lá, né? Apresentando o programa direto de lá. Então, como eles estão lá, tá difícil de abafar, porque aí eles estão ouvindo as pessoas, e a Patrícia Poeta chegou a interromper um homem no momento em que ele começou a denunciar, né? A falar que o governo estava negando apoio, e ela interrompeu ele, né? Ficou muito nítido, várias vezes. E aí vem também aquela Daniela Lima querer falar que isso é estratégia
estratégia do povo. Gente, estratégia, chamando o povo de mentiroso, o povo está sofrendo, o povo está morrendo. É um absurdo isso que está acontecendo no nosso país, um absurdo. Pois é realmente assim, a gente vive um tempo de censura, né? Não tem outra palavra.